Ora, bem-vindos ao segundo webinar da série de webinars em torno da teoria dos jogos e a inteligência artificial generativa aplicada ao caso da Groenlândia. Nesta série, estamos a ver a aplicação progressiva, portanto, de todos os passos de um processo, de uma metodologia de análise em que aplicamos um Large Language Model para a produção, neste caso, o ChatGPT, para a produção de um relatório de prospectiva estratégica em relação a um problema de Strategic Intelligence, portanto, ao nível de cenarização estratégica acerca de um problema concreto. Esta série de webinars tem uma intenção pedagógica, no sentido de exemplificar todos os passos de uma metodologia de análise, focando também o modo como as novas inteligências artificiais, portanto, os chatbots que trabalham com large language models, podem ser aplicados no âmbito da strategic intelligence, ao nível de produção de strategic foresight, ou seja, de perspectiva estratégica. Basicamente esta metodologia está integrada no ciclo da intelligence. No webinar anterior, nós fizemos a revisão dos principais conceitos do ciclo. Vimos o ciclo da intelligence, o conceito de intelligence, os tipos de intelligence quanto à fonte, o papel da inteligência artificial, e introduzimos a metodologia com que iremos trabalhar. Neste segundo webinar, portanto o link para a série de webinars é colocado no final na descrição de cada vídeo, e podem assistir. Convém sempre assistir aos webinars anteriores porque eles vêm em sequência. Há um artigo também de base que também é colocado, que vai ter o relatório de intelligence, que nós depois também iremos analisar em detalhe como escrever o relatório de intelligence. Vai estar num webinar próprio, vai ser o webinar final. Mas para já vamos seguir todos os passos todas as fases de análise, e vamos, em cada um destes webinars, cobrir alguns destes passos, até obtermos a base prospectiva estratégica com a aplicação da teoria de jogos. Portanto, basicamente, o primeiro passo, portanto, o objetivo central aqui é: faça um problema de tomada de decisão estratégica, isso como vimos no webinar anterior, em que fizemos a introdução geral, conceptual, portanto, em torno e analisámos em detalhe a base metodológica desta série de webinars. Basicamente, a ideia central é a aplicação da teoria de jogos enquanto ferramenta de prospectiva de análise e prospectiva estratégica, em torno de problemas de tomada de decisão, em termos de problemas de análise estratégica. Ora, nessa aplicação, nessa metodologia em que vamos aplicar a teoria de jogos, estamos a combinar a teoria de jogos com a inteligência artificial, nomeadamente Large Language Models. Ora, neste segundo webinar, em que vamos ver os primeiros passos, vamos ver como é que uma inteligência artificial generativa pode recolher informações estratégicas, processar e produzir uma matriz de jogo, para um problema de tomada de decisão prospectiva em relação à matriz prospectiva em relação às estratégias dos diferentes jogadores e aos resultados estratégicos para cada uma das escolhas estratégicas dos jogadores. Ora, vamos ver então como aplicar a inteligência artificial generativa na produção daquilo que se chama uma matriz de jogo. Vamos ver o que é uma matriz de jogo e como é que ela pode ser obtida. Ora, não se pede logo para um problema decisional, como vimos no webinar anterior, a matriz de jogo. Porque aquilo que acontece, aqui estamos a falar de matrizes de jogo, mas é importante considerar que esta metodologia de análise, conforme foi
afirmado no webinar anterior, pode ser aplicada a jogos de mais de dois jogadores, portanto, logo aí temos configurações mais complexas em termos de jogo. Matriz de jogo, basicamente, é um quadro para dois jogadores, portanto, quando estamos a lidar com dois jogadores. Neste problema concreto, nesta série de webinars, vamos trabalhar somente com dois jogadores, por isso falamos sempre em matriz de jogo. Ahm, mas o método a parte metodológica pode ser expandida, a metodologia de base pode ser expandida para qualquer número de jogadores. Mas para já, olhando então, e nestes webinars, vamos falar sempre em matriz de jogo, porque estamos a lidar com um caso com dois jogadores. Ora bem, nunca se pede uma matriz de jogo para um problema decisional concreto logo de abertura. Nunca devemos fazer isso para estes chatbots. Porquê? Porque, conforme vimos no webinar anterior, e recuperamos aqui essa questão, um chatbot com Large Language Model e capacidade de pesquisa online, aquilo que vai fazer é que vai tentar enquadrar o problema de tomada de decisão estratégico num jogo clássico da teoria de jogos. Ora, isso vai enviesar o processo de análise, porque vai tentar forçar um jogo clássico para um problema concreto. E a ideia não é essa, a ideia é que o sistema seja capaz de produzir uma matriz de jogo própria a partir de uma síntese de análise de intelligence. Nesse sentido, antes de se pedir uma matriz de jogo, tem de se fazer uma pré-calibragem do sistema, ou uma calibragem do sistema. Portanto, o que é o passo 1 calibragem? Que é isto que vamos ver para já. O passo 1 calibragem é a colocação a um chatbot de uma pergunta dirigida, fazemos um pedido ao chatbot para ele produzir um diagnóstico estratégico prospectivo. Ora bem, em relação ao problema. E neste caso, vamos trabalhar nestes webinars com o caso da Groenlândia, com a questão da Groenlândia, que está neste momento que é um dos problemas geopolíticos fundamentais neste momento, que opõe Estados Unidos da América à União Europeia. Ainda não sabemos o que é que vai acontecer. Basicamente aquilo que nós fizemos é que solicitámos ao ChatGPT para ele fazer um diagnóstico prospectivo estratégico para a questão do ZEUA versus União Europeia em relação à questão da Groenlândia. Ora bem, pontos específicos a ser tidos em atenção. Para já, a questão inicial pode ser colocada ao chatbot, portanto, isto é o passo 1, calibragem, sempre necessário, fazem primeiro a calibragem, não referem teoria de jogos na fase da calibragem, referem somente o diagnóstico prospectivo estratégico. Ora bem, a questão que se coloca quando se faz este tipo de análise é que há pontos gerais, diferentes problemas vão ter diferentes perguntas de partida. Agora, temos de nos adaptar a pergunta ao problema. Agora, há pontos comuns. Quais é que são aqui as palavras-chave, os pontos nucleares na construção da pergunta de partida para a inteligência artificial? Diagnóstico prospectivo estratégico, o Strategic Foresight, é um ponto nuclear. Portanto, quando colocamos a questão à inteligência artificial, vamos solicitar que ela realize um diagnóstico prospectivo estratégico. Ora, isso é a calibragem, ou seja, ela vai produzir uma síntese cognitiva, ela vai recolher as informações acerca do problema e vai produzir cenários já para esse problema, sem pensar em teoria de jogos, portanto, sem processar que isto está relacionado com a teoria de jogos. Ora, portanto, primeiro ponto, diagnóstico prospectivo estratégico. Podes fazer um diagnóstico prospectivo estratégico. Isso é comum. Agora, qual é o problema de intelligence específico? Na descrição do problema devemos pôr quais é que são, devemos pôr, identificar stakeholders específicos com que nós vamos trabalhar ao nível do jogo. Portanto, no jogo, quando trabalhamos com o jogo ao nível da teoria de jogos, alguns jogadores vão aparecer com. Portanto, os jogadores vão ter de estar presentes na pergunta de partida. Porquê? Porque isso já vai calibrar a inteligência artificial para processar informações estratégicas acerca desses jogadores, e vai integrar isso na sua análise.
Neste caso, quais é que são os jogadores com que nós vamos trabalhar? Estados Unidos da América versus União Europeia. Logo, portanto, já identificamos esses jogadores aqui. Portanto, podes fazer um diagnóstico prospectivo estratégico para a questão do ZEUA versus União Europeia em relação à questão da Groenlândia. Ou seja, já estamos a identificar os dois jogadores, neste caso, e portanto os jogadores devem ser explicitamente identificados na pergunta de partida, colocada à inteligência artificial quando se pede o diagnóstico estratégico prospectivo, o diagnóstico prospectivo estratégico. Devem ser identificados explicitamente os jogadores e depois devemos identificar qual é que é o problema que estamos a analisar. Neste caso, o problema que estamos a analisar é a questão da Groenlândia. Poderíamos estar a analisar uma estratégia empresarial face à entre duas concorrentes. Qual é que deverá ser a estratégia da empresa para o mercado, tendo em atenção a concorrente, ou tendo em atenção fornecedores, ou tendo em atenção, portanto, aqui depende dos jogadores. Portanto, e esse é um ponto fundamental. Portanto, depende dos jogadores, mas os jogadores devem estar identificados nesta pergunta de partida, porque isso vai conduzir a que a inteligência artificial recolha informações acerca do problema estratégico, neste caso, que está identificado aqui é a questão da Groenlândia, ok? E vai identificar para cada jogador, também vai recolher informações estratégicas, quer em relação ao problema específico, quer em relação aos jogadores e às posições destes jogadores em relação ao problema. E logo vai produzir uma síntese cognitiva projetiva em relação a esse problema, com antecipação de cenários específicos. Portanto, já vai recolher informações estratégicas acerca destes stakeholders especificamente, para além dos outros stakeholders de que a inteligência artificial automaticamente vai buscar. Ela vai buscar todos os principais stakeholders envolvidos aqui, mas vai focar depois a atenção, vai focar em termos de processamento, vai dar uma atenção especial em relação àqueles que vocês identificaram como jogadores aqui na questão de partida. Outra dimensão que deve ser, portanto, e então temos estes elementos nucleares: diagnóstico prospectivo estratégico, para palavra-chave, identificação dos jogadores e a identificação do problema decisional. Portanto, é o A versus União Europeia, problema decisional é a questão da Groenlândia, e o que é que nós temos? Temos aqui um diagnóstico prospectivo estratégico. Portanto, estes são pontos nucleares. Ora, devem sempre identificar o momento de solicitação do diagnóstico à inteligência artificial generativa, a data e a hora. Ora, isto foi a 14 de janeiro de 2026, às 13h45, hora de Lisboa. E devem identificar qual foi a inteligência artificial à qual solicitaram um diagnóstico estratégico, neste caso o ChatGPT. Ok, este é um ponto fundamental. E o ChatGPT é particularmente bom em produzir estes diagnósticos estratégicos e depois matrizes de jogo a partir destes diagnósticos estratégicos. Portanto, essa é a fase da calibragem. Um, Essa hora deve estar sempre identificada a data e hora deve estar sempre identificada e a inteligência artificial, já agora também, deve estar sempre identificado no relatório de intelligence, porque isso tem que ver com quais eram as informações estratégicas disponíveis à data da realização da análise. Porque, principalmente em situações em mudança rápida, as informações estratégicas podem mudar muito rapidamente. Portanto, então, nós temos de ter sempre em atenção a que data se refere, a que momento no tempo se refere e quais eram as informações estratégicas disponíveis até aquele momento. Portanto, quais é que tinham sido já as decisões dos jogadores. Portanto, esse é um ponto relevante. E então temos o passo 1, que é a calibragem. Essa é a pergunta de partida que se faz à inteligência artificial. E esta foi a pergunta feita para o ChatGPT. Foi a pergunta colocada ao ChatGPT. O ChatGPT responde e faz o diagnóstico estratégico e fez o diagnóstico estratégico. Depois, no último webinar, iremos ver o relatório de intelligence total e iremos ver qual é que foi a resposta em detalhe do ChatGPT. Mas para já estamos a ver o que é que nós temos de fazer. Portanto, pedimos o diagnóstico prospectivo estratégico, clicamos em Enter, o sistema fornece-nos o diagnóstico prospectivo estratégico. Está calibrado. Ora, está calibrado a partir desse ponto. A pergunta seguinte que se faz
ao sistema, é o passo 2, é a obtenção da matriz de jogo. Diz-se, com base nos elementos do teu diagnóstico estratégico, termo-chave, com base nos elementos do teu diagnóstico estratégico. Ou seja, não estamos a pedir para ele produzir uma nova análise de intelligence. Portanto, estamos a pedir é para, a partir da análise que já produziu, se ele pode sintetizar o quê? Uma matriz de jogo estratégico, simultâneo, e vamos estar, e agora aqui, pode gerar uma matriz de jogo. Pode não ser uma matriz de jogo, e se fosse com mais jogadores, poderia uma estrutura de jogo, portanto, aplicando aqui a teoria de jogos. Portanto, aqui esta parte muda de caso para caso. Quando damos com dois jogadores, ok, com base nos elementos do teu diagnóstico estratégico, pode gerar uma matriz de jogo estratégico. E agora, pontos específicos. Nós vamos trabalhar primeiro com o jogo simultâneo, porque vamos produzir jogo simultâneo e jogos sequenciais. Portanto, o sistema, vamos analisar tudo, desde o jogo simultâneo, e vamos ver o que é um jogo simultâneo, depois, portanto, em que é que consiste. Vamos ver o que é que. Vamos depois analisar dominância estratégica, equilíbrios de Nash, em estratégias puras, em estratégias mistas, probabilidades de cenários e ainda o jogo sequencial, portanto, que trabalha com árvores de jogo. Ora, isso vai tudo ser analisado nos seguintes passos. Portanto, para já, o que é que nós necessitamos é de uma matriz de jogo para um jogo simultâneo em que um dos jogadores toma a posição do jogador linha, neste caso estamos a colocar, tanto faz, qual é que colocam como jogador linha e qual é que colocam como jogador de coluna, mas neste caso estamos a indicar especificamente como é que nós queremos o jogo configurado. Neste caso, estamos a pedir Estados Unidos da América, jogador linha, versus UE, jogador coluna. Podia ser ao contrário, não havia problema nenhum. Com payoffs gerados numa escala, e agora vamos ver, com payoffs específicos para o jogo, podíamos deixar a inteligência artificial livre a esse nível, ou podemos solicitar uma escala de payoffs. Em casos geopolíticos, os payoffs geralmente são mais difíceis de quantificar, portanto, geralmente utilizamos escalas de Likert ou escalas qualitativas, escala, por exemplo, de 1 a 5, de 0 a 10 ou de menos 5 a 5. Portanto, podemos colocar aqui a escala que quisermos, portanto, depende do caso concreto. Ou podemos deixar a inteligência artificial livre em termos de escala de payoffs, portanto, essa parte é flexível. Neste caso concreto, estamos a solicitar que o sistema nos gere os payoffs numa escala de 0 a 10 e nos explique o critério para a atribuição de payoffs. Ora, o que é há de comum aqui? Portanto, na estruturação, é a identificação dos jogadores, isso é sempre, temos sempre de pedir. Temos sempre de pedir um ponto fundamental com base nos elementos do teu diagnóstico. Se não fizermos isso, o sistema pode não refletir a análise que já fez. Portanto, a calibragem serve para suportar o processo de síntese cognitiva de uma matriz de jogo. Portanto, com base nos elementos do teu diagnóstico, pode gerar uma matriz de jogo estratégico. Isso é comum. No caso de jogos 2x2, pedimos sempre uma matriz de jogo estratégico simultâneo, portanto, ok, estamos a lidar com jogos simultâneos, já vamos ver o que é isso. Identificamos os jogadores, neste caso é o A versus União Europeia, dizemos qual é que queremos que figure na matriz como jogador linha e como jogador coluna. Aqui estamos a identificar também a escala de payoffs, payoffs gerados numa escala de 0 a 10. E agora há um ponto importante, que é que a inteligência artificial nos explica o critério para a atribuição dos payoffs, porque isso vai permitir ao analista humano avaliar como é que a inteligência artificial atribui os payoffs e porque é que atribuiu aqueles payoffs. Portanto, e este é um ponto fundamental, porque a inteligência artificial pode ser, há uma base, conseguimos interagir com estes chatbots em que a própria inteligência artificial nos explica como é que chegou àquela síntese cognitiva. Reflete acerca do seu processo do seu processamento e como é que ela chegou àquela síntese cognitiva. E isso é fundamental. Portanto, pedimos para ele explicar o critério de atribuição dos payoffs. É fundamental até para revisão, para identificarmos possíveis enviesamentos, problemas e argumentos.
do ponto de vista de análise, neste caso de análise geopolítica. Podia ser de análise estratégica ao nível de gestão, portanto, vale para diferentes cenários. Portanto, a questão é explicar sempre o critério de atribuição de payoffs e o que significam os payoffs em cada cenário. Ora, isso é fundamental. Portanto, então o que há de comum para diferentes problemas? É com base nos elementos do teu diagnóstico, pode gerar e depois aquilo que for. Portanto, neste caso, jogos 2x2, com base nos elementos do teu diagnóstico, pode gerar uma matriz de jogo estratégico simultâneo e depois identificamos qual é o jogador linha e qual é o jogador coluna, com payoffs gerados numa escala de 0 a 10, explicando o teu e depois isso vai depender, os payoffs gerados numa escala, podemos alterar a escala, ou deixar livre a escala para a inteligência artificial, mas a outra parte anterior tem de estar a identificação dos jogadores e com base nos elementos do teu diagnóstico estratégico. E depois temos de pedir para explicar o critério para a atribuição dos payoffs e o que é que significam esses payoffs em cada cenário. Portanto, com base nisso, ele vai nos fornecer uma matriz de jogo. Portanto, ele vai explicar, vai nos dar todo o texto explicativo e fornece uma matriz de jogo. Esta foi a matriz de jogo produzida para o caso da Groenlândia versus para o caso da Groenlândia com estratégias dos Estados Unidos versus União Europeia. Ora, no próximo webinar vamos analisar esta matriz de jogo em termos do passo 3, que é o cálculo e análise de dominância estratégica e de equilíbrios de Nash em estratégias puras. Portanto, isso vai ser o próximo webinar. Portanto, para já, neste webinar demos só o passo, fizemos o passo 1 e o passo 2, que é a calibragem e a obtenção da matriz de jogo. A seguir vamos ver o passo 3, que é o cálculo e análise de dominância estratégica. A primeira parte do passo 3 é o que vamos ver no próximo webinar, que é o cálculo e análise de dominância estratégica. E depois vamos ver a questão do equilíbrio de Nash em estratégias puras. Vamos ver o cálculo desse equilíbrio, mas feito por uma inteligência artificial, vamos nós próprios analisar isso e identificar os equilíbrios. Mas vamos depois ver como aplicar uma inteligência artificial para obter os equilíbrios nestas estratégias puras, a parte das estratégias mistas que nos vai fazer a ponte para a análise probabilística de cenários e a parte do jogo sequencial. Mas, portanto, neste webinar foi só para o passo 1 e passo 2. Portanto, até ao próximo webinar, em que já começamos a trabalhar com a teoria dos jogos.